Você está no RC Invest, o seu canal de análise direta, clara e sem rodeios sobre o que realmente mexe com a economia e principalmente com o seu bolso. Já deixou o like? Já se inscreveu? Isso é fundamental para continuar recebendo conteúdos que explicam o que outros apenas sugerem, porque aqui a informação vem com contexto, análise e consequência. Agora preste atenção, porque o que vamos discutir hoje pode não apenas afetar os mercados, pode afetar você diretamente. Imagine viver numa economia onde cada vez menos pessoas trabalham e cada vez mais pessoas dependem do Estado. Agora pare de imaginar. Esse cenário já está em curso. Estamos a viver uma transformação silenciosa. As taxas de natalidade caem, o envelhecimento da população acelera e o número de novos trabalhadores no mercado diminui. A consequência imediata? Menos gente a contribuir com impostos. E do outro lado, um governo que simplesmente continua a gastar, como se fosse possível manter esse jogo para sempre. Só que não é. O problema é estrutural, e os sinais estão por toda parte. Cada geração que entra no mercado de trabalho é numericamente menor do que a anterior. Enquanto isso, as despesas públicas só crescem. Saúde, previdência, subsídios. Um ciclo de expansão sem contraponto. Agora, você pode até pensar, mas eu não vivo de ajuda do governo. Não sou funcionário público, não dependo de programas sociais, então isso não me afeta, certo? Errado. Porque quando o governo gasta mais do que arrecada, e faz isso consistentemente, ele se financia com dívida. E dívida tem preço. Um preço que quem paga é você, mesmo que nunca tenha pedido nada a ninguém. Veja o que está a acontecer com os Estados Unidos. O déficit fiscal só aumenta. E a dívida pública, que já ultrapassou os 34 trilhões de dólares, parece uma bola de neve descendo montanha abaixo. Mas não é só número em planilha. Isso afeta diretamente o seu dia a dia. Quando os credores, bancos, fundos, investidores, começam a desconfiar da capacidade de pagamento do governo, eles exigem mais juros para continuar a emprestar. Isso pressiona os rendimentos dos títulos do Tesouro para cima. E quando os rendimentos dos títulos sobem, tudo mais sobe com eles. O financiamento da sua casa, o juro do seu carro, até o rotativo do seu cartão de crédito. Tudo fica mais caro, porque o custo do dinheiro ficou mais alto. Ou seja, a instabilidade fiscal do Estado se transforma em instabilidade financeira na sua vida. E o pior, esse é um movimento de longo prazo. Porque mesmo que se tomem medidas hoje, o efeito do desequilíbrio demográfico já está contratado para as próximas décadas. Estamos a falar de um colapso silencioso que avança ano após ano, sem manchetes escandalosas, mas com consequências profundas. E o que é ainda mais grave, não há um plano claro para inverter essa tendência. Muitos governos, ao invés de cortar gastos ou reformar sistemas insustentáveis, preferem adiar decisões difíceis. Jogam para a próxima legislatura, para o próximo mandato, para a próxima crise, mas a conta não espera. E ela está cada vez mais próxima da sua carteira. Por isso, você precisa entender. Estabilidade fiscal não é só papo de economista. É um tema que define o futuro das suas taxas de juro, da sua capacidade de investimento, do valor do seu dinheiro. E quem ignora isso, acaba sendo atropelado pelas consequências. Agora, vamos dar um passo além. Vamos entender exatamente como esse ciclo se alimenta, por que ele tende a se agravar, e o que isso nos diz sobre o futuro dos investimentos, das taxas, do dólar e até da sua liberdade financeira. Mas antes de seguir, um lembrete rápido. Se valoriza esse tipo de conteúdo que vai direto ao ponto, com análise real, sem floreios, então já deixa o seu like e ativa o sininho. Aqui no RC Invest a gente mostra o que está por trás dos números, e você não vai querer perder o que vem a seguir. O que vem a seguir é a explicação detalhada do efeito dominó causado por essa crise silenciosa. Vamos falar de juros, inflação, moeda e poder de compra, e como tudo isso se conecta ao seu presente e ao seu futuro. Vamos ligar os pontos. Quando o governo começa a emitir mais dívida para cobrir os seus déficits e o faz de maneira constante, previsível, quase automática,
ele está, na prática, empurrando o problema para o futuro. Mas esse futuro não é tão distante quanto parece. Os compradores desses títulos, grandes fundos, bancos centrais estrangeiros, investidores institucionais, exigem mais rendimento para continuar confiando no governo. E como essa confiança está cada vez mais abalada, os juros exigidos também crescem. Isso cria uma espiral perversa. Quanto mais altos os juros, maior o custo da dívida. Quanto maior o custo da dívida, maior o déficit. E quanto maior o déficit, mais dívida é emitida. O sistema vai se alimentando de si mesmo até colapsar sob o próprio peso. E o que acontece quando a arrecadação não acompanha o ritmo dos compromissos? Cortes, diminuição de benefícios, reformas impopulares? Nem sempre. Em muitos casos, a resposta é ainda mais perigosa: imprimir dinheiro. Sim, a criação artificial de moeda, sob o pretexto de manter o funcionamento do Estado, tem sido usada como recurso extremo por governos que não querem ou não conseguem equilibrar suas contas de forma estrutural. Mas imprimir dinheiro resolve? Não. Piora. A expansão monetária sem lastro afeta diretamente o poder de compra. E aqui entra outro ponto crítico: a inflação. Quando há excesso de dinheiro circulando e uma economia que não cresce na mesma proporção, os preços sobem. O café fica mais caro, o combustível dispara, os serviços básicos aumentam. E o seu salário? Esse fica parado ou perde valor. Você trabalha, economiza, planeja, mas sente que o dinheiro vale menos a cada mês. Essa é a inflação silenciosa, a que corrói sem barulho, mas com profundidade. Um roubo institucionalizado do seu esforço. E veja como tudo está conectado. O envelhecimento da população gera menos contribuintes. O governo sem receita suficiente se endivida. A dívida cresce e os juros aumentam. Para não quebrar, imprime dinheiro. O dinheiro perde valor. E quem sofre é você. Este é o mapa da crise silenciosa. E se você não o entende, se não se prepara, se não ajusta sua mentalidade financeira, será apenas mais uma vítima da próxima grande virada econômica. Agora, vamos dar um passo além. O que isso significa para os seus investimentos? Primeiro, juros altos desvalorizam ativos de risco. Isso significa pressão sobre ações, fundos imobiliários e até criptoativos. Muitos investidores institucionais migram para títulos públicos, agora com rendimento atrativo. Segundo, o dólar se fortalece no curto prazo, especialmente em tempos de incerteza. Mas no longo, a moeda americana também sofre os efeitos da dívida e da inflação. Afinal, imprimir dólares para financiar déficit tem um limite, e esse limite está no radar dos grandes credores internacionais. Terceiro, o ouro e ativos reais ganham espaço, porque em tempos de desconfiança fiscal, investidores buscam proteção, e proteção não se encontra em promessas, se encontra em valor real, tangível, histórico. Você precisa começar a pensar como investidor, não como consumidor, não como pagador de impostos, mas como alguém que entende a lógica do sistema e se posiciona à frente dos acontecimentos. Porque, no final, quem tem informação tem poder, e quem tem poder tem escolha. Se você entendeu o que falamos até aqui, percebe que o problema não é apenas do governo, é da sociedade, da estrutura, e principalmente de quem não se posiciona a tempo. Você vai esperar que os juros cheguem a 2 dígitos para agir? Vai ver sua dívida pessoal dobrar antes de repensar seus hábitos financeiros? Vai assistir sua reserva perder valor sem fazer nada? Ou vai se preparar, entender o jogo e jogar com inteligência? A escolha é sua. Mas a realidade é implacável com quem não decide. Aqui no RC Invest, nosso compromisso é com a clareza, com a verdade que ninguém quer dizer em voz alta, com a análise que vai além do noticiário e te mostra o que está por trás da manchete. Se este conteúdo fez sentido para você, retribua com um like. Inscreva-se, ative o sininho. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender o que está acontecendo antes que seja tarde demais, porque o conhecimento é o seu melhor investimento. E aqui, no RC Invest,
Ele rende juros compostos de consciência. Até o próximo vídeo.